E aí, essa questão do sono que a gente trouxe, que é muito recorrente, né? Teve algo mais que você fez, assim, algum movimento que você fez, além desse macro movimento, vamos chamar assim, de se conectar com essa dor da sua criança ferida e conseguir de alguma forma curar isso com a mãe para o sono? Teve algum movimento específico que você fez assim? O sono, né? Como eu sempre foi um ponto aqui importante na minha casa, eu acho que foram alguns movimentos, sabe, Laura? Para mim, assim, o primeiro importante foi o dia que eu, de fato, decidi abrir mão de todas as minhas expectativas sobre o sono da Maria Clara, né? E resolvi acolher a minha filha real com um profundo amor. Eu lembro até hoje da cena, assim, eu estava no quarto dela, eu ia começar a fazer ela dormir, e eu estava assim, angustiada mesmo, já, porque eu já começava a ficar angustiada na hora de fazer dormir, né? Eu acho que eu estava grávida da Ana, se não me engano, nesse dia, assim, que eu já lembro que o lugar que ela já estava na caminha dela. E aí eu lembro de pegar ela no colo, assim, já ficar tenso, meu Deus, vamos ver quantas vezes essa menina vai acordar essa noite, né? E eu cansada, exausta, grávida. E eu lembro que eu peguei ela no colo e olhei assim, nos olhinhos dela, sabe? Falei assim, filha, assim, aí na hora que eu tava assim, já sentindo aquele misto de medo, com raiva, com um monte de coisa, cansaço, eu olhei nos olhos dela e falei assim, filha, pelo tempo que você precisar de mim à noite, eu vou ficar com você. Assim, pode ficar tranquila, pode dormir do jeito que você dormir, pode acordar quantas vezes você acordar. Assim, eu lembro que nesse dia eu desisti, sabe? A dor era tão profunda, mas nesse dia eu olhei para ela e eu vi aqueles olhinhos dela, assim, aquele amor dela por mim, sabe? E aquela necessidade, o quanto ela precisava de mim, era eu mesma, né? E eu falei assim, filha, eu sinto muito por ter criado tantas expectativas irreais sobre você, sobre o seu sono, sabe? Nossa, eu sinto muito, assim, hoje, pelo tempo que você precisar de mim à noite, eu estarei aqui. Porque você está crescendo, você vai crescer, e um dia você não vai precisar mais. Então, enquanto você precisar, eu estou aqui. E eu lembro que isso assim, trouxe para mim uma sensação de alívio na hora que eu consegui fazer isso, né? Por olhando para ela com profundo amor mesmo, percebendo a dor dela também e o tanto que ela precisava de mim. Ela não tinha outro recurso, né? Esse foi um ponto principal, assim, que começou a ajudar o sono. Eu percebi que a partir dessa noite é como se ela tivesse relaxado mais, assim, sabe? É claro que continua acordando, né? Eu continuei fazendo aquele trabalho interno com a minha mãe, né, de que eu achava que quem cuidava melhor de mim à noite era o meu pai, e continuei com esse processo que interferiu na amamentação e que eu via que interferiu no sono também, e eu vi que à medida em que eu fui fazendo, o sono da Maria Clara começou a melhorar, ela passou a dormir melhor, assim, eu falei, eu não preciso mais provar nada para minha mãe, não sou melhor que ela. Filha, pode descansar, pode dormir no seu ritmo, do seu jeito. Se for para você acordar por você, né, pode ficar tranquila, mas tá tudo certo. Eu já percebi que eu não sou uma mãe melhor que minha mãe e não vou ser, né? E, e o sono, né? Outra coisa que eu observava, assim, por exemplo, nos dias que eu estava tensa, que eu estava preocupada, que eu estava sentindo alguma culpa ou um medo de alguma coisa que fosse acontecer no dia seguinte, coisas assim, né, do dia a dia mesmo. O sono da Maria Clara piorava. Era impressionante. Assim, se eu estivesse mais tensa com alguma coisa do dia seguinte, ela já acordava mais vezes. Assim. E eu senti, então, muito que isso, as minhas tensões, os meus medos, eu acho que especialmente as minhas culpas, sabe, agitavam algo no coraçãozinho dela e ela acordava mais. Então, quando eu fui ajustando algumas questões internas, algumas posturas, trabalhando também um pouco essas culpas, assim, na minha própria vida, eu comecei a perceber que foi a partir daí que ela foi dormindo melhor, sabe? Pelo menos essa foi a minha experiência. E aí, para mim, chegar a essa constatação de que as minhas culpas, em vários níveis, afetavam o sono da minha filha, porque eu comecei a perceber nos dias que eu senti isso mais, ela acordava mais. Então, isso foi um fator importante para mim e isso mudou a minha maternidade, assim, porque aí eu percebi que as meninas começaram a ficar mais tranquilas. Uhum.
Aí você mencionou aí alguns ajustes de postura, né? Principalmente em relação a essa questão da culpa, que eu acho que é uma coisa assim, que é invariavelmente toda mãe sente em algum grau, em algum momento, se não o tempo todo, né? Que ajustes foram esses, assim, que você fez, que você tá falando aí, que você percebeu melhoras né, no comportamento da Maria Clara, né? E imagino que não seja só em relação à hora do sono, mas também no dia a dia dela, né? É, esses ajustes de postura foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então eu trouxe essa questão da culpa, essa questão eu percebi antes, assim, e fui tentando trabalhar, e até hoje preciso trabalhar isso, tá? Mas, assim, esse ajuste de postura foi acontecendo em outros pontos também. Então, consequentemente, ajudaram no sono e na tranquilidade, especialmente da Maria Clara, que é minha filha mais velha, que eu acho que o filho mais velho sempre recebe mais os impactos, sabe, do que acontece com a gente, assim, né? Ele está muito conectado com a gente, passou pelas coisas difíceis lá desde o início, em que a gente estava completamente preparado, né? E eu vejo que o mais velho impacta mais, assim. Agora, por exemplo, então eu vou dar um exemplo mais recente mesmo, assim, né? Que na pandemia, em um dado momento, assim, de uma maneira sutil, eu comecei a perceber que eu tinha saído do meu lugar e não estava identificando isso, né? É, eu comecei a ficar muito preocupada com as questões de saúde do meu pai, né? Por causa que ele acabou ficando isolado e isso afetou, né, a saúde emocional dele e todas as coisas. E como já, né, minha mãe já faleceu, então eu só tenho meu pai, assim, é, aquele medo, assim, inconsciente, assim, medo de perder meu pai. E isso começou a fazer com que eu começasse a olhar demais para o meu pai a nível profundo inconsciente, não tanto assim, né, no dia a dia, na prática. No dia a dia parece que tinha continuado normal, mas a nível profundo eu comecei a sentir lá dentro de mim, assim, aquele medo de acontecer alguma coisa mais séria, o medo de perder, né? E aí eu vi que eu estava ficando mais tensa mesmo, meu coração estava sempre dividido entre olhar para o meu pai, né, eu olhar para as questões dele, até médicos e tudo que começaram a precisar de ter para o bem-estar dele e olhar para as minhas filhas. Eu comecei a me perceber mais dividida. E nisso, eu olhando para as minhas filhas, eu comecei a perceber que elas começaram a ficar mais tensas. Em determinado momento, assim, elas começaram a ficar mais agitadas. O sono visivelmente piorou, assim, em um determinado período. Eu estava muito irritada, né, muito cansada, porque eu tinha saído do meu lugar. E as meninas agitadas, assim, o sono deu uma bagunça. A Maria, claro que já dormia bem, de repente, mesmo durante boa parte da pandemia, dormia bem. De uma hora para outra, começou a acordar muito de vezes, e a Ana acordando demais. E aí, assim, eu falei, não, preciso olhar com coragem que tem alguma coisa acontecendo e tem uma coisa minha aí. E aí, quando eu identifiquei que era isso, que era essa preocupação excessiva que eu estava tendo com meu pai, uma preocupação interna, mas que fazia com que eu comecei a ficar muito dividida. E aí, quando eu fui voltando para o meu lugar, né, tinha identificado o que era que eu precisava fazer, voltei para o meu lugar, eu vou fazer só a minha parte, assim, é só o que eu dou conta, né, e até abrindo mão mesmo, fazendo esse movimento de soltar mesmo, né, soltar aquilo que estava fora do meu controle com relação ao meu pai e tal. As minhas filhas ficaram tranquilas novamente. O sono da Maria Clara, especialmente, melhorou bastante. O sono da Maria Clara melhorou muito nesse momento aí, quando eu consegui fazer esse movimento de voltar para o meu lugar com relação ao meu pai. Estava muito preocupada com ele e isso agitava muito, especialmente a Maria Clara. A Maria Clara era a que mais sentia isso, assim, né? E para mim foi muito significativo, assim, também foi bem imediato. Eu fiz o movimento, as coisas voltaram a ficar mais leves dentro de casa. É interessante você falar isso, assim, eu percebo nessa pandemia, por exemplo, tem picos de ansiedade, assim, que às vezes mesmo a gente tentando ver, aí, por exemplo, sexta-feira eu tava vendo aquele tanto de acometimento de caso em criança, de Covid, que foi uma mudança de perfil, assim, que a gente não esperava, e eu trabalhando com isso. Então, assim, aquilo me gerou uma tensão, porque eu pensava assim, putz, não adianta eu ficar com medo só com os meus pais, agora eu vou ter que ter medo com a minha filha, e minha filha com os meus pais. E aí, nossa, desandou total o sono aqui, assim. E aí, ontem já era 10h30, não tava conseguindo fazer a Cecília dormir.
Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, agora é comigo. Aí eu falei mentalmente com ela, eu falei assim, filha, vai dar tudo certo. A gente conseguiu chegar até aqui, nós continuamos fazendo a nossa parte, vai dar tudo certo. A mamãe tá mais tranquila agora, porque ela tá confiante que vai funcionar. Porque, assim, em algum momento, é muito difícil, assim, em tempos normais já é difícil não sair do nosso lugar, né, pelas diversas questões que existem, mas agora eu acho que a gente está em tempos extremos, assim, de estar todo mundo exaurido com essa situação, e a gente não vai vendo essa saída, assim, vem a vacina, mas é a conta-gotas e tal. Então, eu acho que. E eu comecei a reparar que as minhas amigas começaram a ligar com mais frequência, falando assim: sei lá o que está acontecendo, que parece que ela está sentindo que ela está ficando enclausurada, está ficando mais agitada. Aí a outra falou assim: eu não consigo mais fazer minha filha dormir. Aí eu falei: gente, calma. Eu acho que é a gente que é o problema, assim. Porque é impressionante, assim, começa a parecer que é um efeito. Tipo, geral, assim, eu começo a perceber que as pessoas começam a trazer mais essas questões, assim, e aí isso também ajuda a perceber, assim, olha, alguma coisa que tá tendo ali que vamos olhar, né?